Olá a todos, aqui é Rafael Ledo falando. Vamos começar os vídeos dessa semana, quatro partes de vídeo. Essa semana nós vamos falar sobre externa. Semana passada falamos sobre interna, trabalhamos uma perspectiva interna. Hoje vamos trabalhar só externamente, tá? Tanto de dia quanto de noite. Semana passada a gente trabalhou uma imagem noturna, somente interna, né? Não chegamos a trabalhar de dia. E aí a gente vai aproveitar e vai falar sobre vários tópicos, várias dicas e várias observações que nós vamos fazer tanto na parte de materiais, na parte de iluminação, na parte de deixar da hora de renderizar para ficar mais leve, alguns detalhes técnicos. Para trabalhar hoje a gente usou uma cena, mais uma modelagem, tá? Do site Everymotion, tá? Então no caso essa casa, vou mostrar aqui lá da biblioteca de imagens externas. Então foi pega essa casa aqui, que já está modelada, tá? Ela foi feita para 3ds Max com materiais V-Ray, renderizado no V-Ray. Então foi pega a modelagem, aqui está a modelagem no 3ds Max. Lógico, aí foi feito alguns ajustes, né? O que foi feito aqui? Foi criado uma garagem, foi colocado vidro na frente, que o original não tinha, e colocado rua, né? Para compor no Lumion, fazer a cena completa, né? E aí foi feito o render, aqui já temos alguns renders de exemplo, tá? Para trabalhar. Então aqui temos uma imagem de dia, que vamos trabalhar nesses primeiros dois vídeos, tá? E depois uma cena noturna nos outros dois vídeos que serão feitos, tá? Nos 4 vídeos dessa semana. Então primeiro vamos trabalhar esse, apontando alguns aspectos que precisam ser configurados. E posteriormente nós vamos fazer nos outros dois vídeos esta mesma casa à noite. Tá? Então dá até para comparar como é que ficou a noite nessa versão do Lumion com a versão 3ds Max com o V-Ray. É lógico, né? Tem materiais diferentes, né? E vegetação diferente, blocos também diferentes, mas o geral se mantém. Tá? Então, para começar, a gente vai trabalhar primeiramente a parte de iluminação de efeitos. Tá? Como vocês sabem, aqui ela vem limpo. Eu tenho que escolher um enquadramento, eu tenho que preparar alguns efeitos para poder ajustar a iluminação. E depois a gente vai trabalhar com os materiais. Tá? Então aqui eu vou começar a escolher um enquadramento, fazendo um enquadramento parecido daquela primeira cena que eu fiz ali. Lembrando que eu tenho que sempre passar para foto, marcar aqui em foto a câmera. Já posso fazer um pequeno ajuste ainda. Aqui vou dar uma dica, tá? É muito... quando você gira e mexe no scroll, ele mexe demais o Lumion. Então para fazer o ajuste fino, apertem a barra de espaço. Isso foi falado lá em outro vídeo, mas sempre cabe lembrar. Então se eu quero vir devagar, botar certinho o enquadramento. E aqui a distância focal. Vou aumentar aqui para não ficar com tanta fuga. E venho com a barra de espaço devagar, ajeitando, segurando a barra de espaço. Tá? Outra coisa que é bom sempre você estar olhando é com as linhas verticais corretas. Então, logo de cara já aplico o efeito FX, câmera, 2 pontos perspectiva. Isso aqui sempre tem que ter, né? Que nem fizemos para a interna semana passada, ele já alinha tudo na vertical, os pontos. Só não vai ser vertical se fosse uma aérea. Se fosse uma aérea, deixa eu só marcar aqui já com câmera, sempre marco com câmera. Se fosse uma aérea, aí seria diferente. Tá? Então se fosse uma situação, por exemplo, aérea, se fosse fazer uma cena assim, aí não. Aí se você colocar esse efeito pode ficar estranho. Tá? Embora o ponto de fuga está muito forte. Você pode ver que está caindo o muro, né?
Pode até aplicar e fazer um ajuste para que não fique muito forte. Ó. Fica muito estranho ligado, mas tem essa quantidade que você calibra. Ó. Você vai deixar com o terceiro ponto de fuga, né? Vou bater umas fotos aqui, mas você vai calibrando aqui no quantidade. Então sim, você usa nos dois casos, mas você tem que, não pode usar na quantidade máxima se você estiver fazendo uma aérea. Senão, ó, fica muito errado em termos de perspectiva. Tá? Bom, depois de colocar aqui no meu ângulo, tá? O próximo passo que vai ser feito é o ajuste de mais outras características. O horário que eu vou fazer a minha cena, se vai ser mais de tarde, mais de manhã, tá? E o ajuste do céu, as características de céu. Então, fx, horário, né? Então vou clicar aqui no Sol. Lembrando sempre o seguinte, teve uma aula que eu falei sobre estudo de insolação. Como é que faz, né? Então, quando você tiver estudo de insolação, um parâmetro desse Sol não vai funcionar. Então, vou clicar aqui no Sol. Ó, a altura do Sol e rotação do Sol, eles ficam congelados, eles não vão funcionar caso você esteja usando aqui o estudo de insolação. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um outro estudo que eu fiz, usando o estudo de insolação, que é um quintal de uma casa. Tá? E aí, vocês vão perceber que aí não funciona. Tá? Então eu vou cortar para esse estudo que eu fiz, para vocês verem isso. Então estamos aqui, ó, nesse estudo de reforma aqui. Então este é um caso que eu estava citando, né? Então quando a gente vem aqui, ó, é um caso onde tem estudo de insolação. Tá? Então aqui, ó, eu vejo, tá, já com norte, ó, já vejo as horas do dia e a sombra que faz no quintal várias horas do dia. Tá? Já está georreferenciada a cidade aqui de Criciúma, né? Então, neste caso, se eu for aqui no efeito Sol, nada acontece. Ó. Não acontece nada nem em altura, nem em rotação. O brilho ainda funciona. Tá? O brilho do Sol vai funcionar, o tamanho do Sol lá no horizonte vai mudar também. Tá? Mas a altura e rotação, eles ficam travados se estiver trabalhando georreferenciado. Tá? Então, eu queria dar esse exemplo para vocês ficarem atentos a este detalhe. Ok? Voltando aqui ao nosso projeto, tá? Então aqui é um caso diferente, né? Então aqui, não que não seja importante fazer isso, né? Eu acho importante fazer a geolocalização, mas aqui nós pegamos uma casa de uma biblioteca e a gente não tem nem a referência, então a gente não vai trabalhar. Então vamos trabalhar só com a questão do Sol. Então aqui no parâmetro do Sol, eu preciso definir que altura que eu vou fazer, se é final de tarde, se eu vou fazer mais alta, tá? Então posso trabalhar, ó. Aqui é meio-dia, 90 graus e para baixo, final de tarde ou amanhecer, né? Eu vou trabalhar final de tarde, vou só girar por causa da sombra. Vou trabalhar com essa angulação aqui. O brilho do Sol calibrado. Feito isso, se você não estiver satisfeito com essas nuvens, você pode colocar outras nuvens em céus e nuvens. Não gosta dessas nuvens mais redondas, pode trabalhar com as nuvens mais altas, que são menos redondas. Tá? Trabalhar sempre com o ângulo mais fechado. Feito isso, depois de ter trabalhado isso, a gente trabalha, o próximo passo é acertar
a luz de céu. Nada adianta ter esse céu atrás se ele não joga luz na cena. Tá? Então você sempre tem que jogar o sol. Essa luz de céu ela é importante porque ela vai jogar o tom azulado sobre a superfície. Por exemplo, aquele muro ali no fundo, aqui no fundo, tudo, na vegetação. É importante esse tipo de efeito. Então FX, céu, avançado, luz do céu. Tá? Então aqui já tem uma componente, você já começa a ver, e ele faz um lance de trabalhar com azulado, a parte que tem sombreamento, isso é interessante. Vou aqui aumentar aqui a saturação e o brilho para ver isso. Tá? Feito isso, a gente já pode fazer uns testes de render. Vou colocar aqui uma pasta. Então toda a parte de sombra aqui, ó, ela é iluminada pela luz do céu. Tá? Se você não tem a luz do céu, isso sofre um decaimento. Tá? Então, toda essa parte mais ausente de sol direto, tá? Vai receber influência do céu. Vou colocar um sol mais alto. Bom, no Lumion é a velocidade do render que você pode fazer testes rápidos. Ok, depois tem mais efeitos, a gente vai complementando, tá? Então isso aí é o básico para a gente definir a aparência do céu, a altura do sol e o efeito de luz de céu caindo. Se a gente não bota luz de céu, toda essa parte aqui, ó, está recebendo luz de céu, acaba não acontecendo, tá? E aí você perde volumetria. Depois tem mais itens. Agora vamos partir para ajustes de materiais, tá? E aí eu vou chamar a atenção de alguns itens, tá? Especificamente da aula de hoje aqui, tá? Primeiro material que eu vou trabalhar é o asfalto, tá? Se você prestar atenção, eu falo muito sobre as limitações do programa e daí a gente ataca trabalhando com arquivos externos. Então, por exemplo, se eu vier aqui em materiais, eu já tenho separado aqui a minha rua. Você tem materiais prontos de asfalto, e vem aqui em exterior, você tem aqui ó, asfalto. Mas você vai perceber o seguinte, todos os asfaltos que tem, só tem a textura mesmo. Tá? Falta, vamos dizer assim, os desenhos, então não tem faixa geralmente, né? Em cima só tem realmente os acabamentos, ó. Você vê, você pode ir colocando, substituindo, você só tem praticamente cor. Isso aqui já seria para uma outra situação de, ó, isso aqui é uma ciclovia, né? Então você só tem as cores mesmo, não tem desenho, e isso acaba sendo um limitador, tá? Porque muitas vezes você quer que tenha um desenho, pode ser uma faixa amarela, uma faixa tracejada branca, e aí não tem o que fazer. Você tem que acabar optando por arrumar uma textura, tá? Então, nesse caso, eu recomendo que vocês tenham uma biblioteca de bastante variação de textura de asfalto, que tenha não só o desenho das faixas, mas tenha também um quebrado, uma sujeira, para dar realismo, tá? Então aqui
eu já baixei uma textura ali para trabalhar o asfalto. Tá? Então vocês podem pesquisar. Aqui eu peguei de uma biblioteca que eu já tinha, mas vocês podem baixar na internet, vocês conseguem. Ó, eu baixei esse asfalto aqui. Ó, tá? Então ele já tem algumas sujeiras. Então é nesse sentido que eu falo que falta. Ó, já tem um quebrado. Para colocar no Lumion isso dá mais realismo. Então é aquilo que eu sempre falo, no Lumion, se você quiser mais realismo, você vai ter que buscar texturas fora e modelos 3D também, além do que existe na biblioteca, tá? Para gerar uma diferença. Então vamos criar esse material e aplicar ali. Então aqui eu vou em material novo, padrão. Aqui é onde eu coloco essa textura, eu chamo essa textura, tá? Eu vou lá onde eu tenho os arquivos de aula. Então, Lumion. E aí eu tenho textura. Abrir. Tá. Aí tem todo um ajuste que precisa ser feito. Tá? Primeira coisa, eu preciso acertar o tamanho da escala. Tá? A textura ela vem com um tamanho. Tá? Aqui ela tá primeiro acertando o tamanho dela. Depois eu preciso, na rotação, acertar a rotação dela. Tá. E lembra sempre que é o seguinte, todo 3D estático é feito para câmera. O que eu quero dizer com isso? Que essa parte aqui, ó, não importa muito. Tem reflexo? Tem, mas o reflexo não vai chamar tanta atenção dessa parte. Tá? Vamos só ver como é que ficou ali. Se ficou mais ou menos paralelo, né? Na hora de girar. Deixa eu girar. Aqui, para fazer suave, tá? Isso aqui para fazer suave, que eu estou fazendo, uso o Shift, tá? Porque a numeração vai mais devagar. Ok. Outra coisa também que eu vou chamar a atenção. Então, quando está falando, você sempre vai fazer para a câmera. Então sempre tem que voltar no ângulo que você definiu, que é este aqui, ó. Este é o que vale. Tá? Então você vê, é isso aqui que vai me interessar. O que não está aparecendo não me interessa. Então eu poderia até diminuir um pouquinho ainda essa textura. Então eu poderia vir aqui. Com um Shift apertado, diminui um pouco aqui. Tensão lá na minha câmera. Tá. Uma vez colocado, vamos voltar lá na minha cena e aí vamos fazer alguns comentários. Primeiro, o Lumion, acho que já foi falado na semana passada, quando ele puxa a textura de... em inglês a gente chama de canal diffuse, né? Então esse é o canal diffuse, onde eu puxei essa textura. Então no canal diffuse, ele puxou a textura e ele automaticamente, ele faz isso, ele cria um mapa de relevo. Isso é automático, tá? Baseando na textura que você puxa. Então ele já criou um relevo aqui, ó. Então, se eu aumentar isso aqui, ó, olha lá, ó, você vê o relevo, né? Para essas rachaduras é interessante. Para essas faixas, não. Essa tinta não é tão elevada. Então tem que ficar atento a essas questões, tá? Então para algumas coisas é interessante, para outras é bom não exagerar, tá? Então vou deixar aqui não tão ressaltado. Tá? Outra coisa importante também, a questão da colorização. Já foi falado também como é que funciona. Se você, ou você tem a textura ou você tem uma cor. Se você colocar tudo no máximo, o que vai acontecer? Ele vai pegar a cor que tiver aqui, em colorização. O que você está vendo aqui é o alto relevo, ó. Tá? O alto relevo dessa textura que está colocada ali. Se você colocar no mínimo, você vai para a textura. Tá? Só que fiquem atentos com o meio termo disso. Tá? Então vou dar um exemplo. Eu queria que o meu asfalto fosse mais escuro. Tá? Então o que você faz? Você pega e você... O que você consegue fazer no Lumion é isso aqui. Você coloca num cinza, ó, numa cor cinza escuro, ou até preto ali, ó, tá?
tirar um pouco desse reflexo dessa rua. E aí você tem o que? O asfalto do jeito que ele é, a textura original. E se você for caminhando para a cor preta, ó, você vai escurecendo. Só que, aí vai uma crítica, isso não é 100%. Tá? Era bom se a gente conseguisse fazer um render disso. Por quê? Olha o que acontece. Talvez não precisa renderizar, no preview talvez dá pra ver. Conforme vai passando para preto, essa faixa amarela vai ficando preta. O certo mesmo, quando você quer escurecer uma textura, é que você tivesse a configuração para fazer isso. Os outros programas têm isso, tá? Você consegue escurecer somente a textura. Você não faz esse processo de migrar de textura para cor, tá? Ó, escureci, só que a faixa escureceu. E eu não tenho o que fazer, tá? Então, obrigatoriamente, a faixa vai escurecer porque eu estou passando de textura para cor. Tá? Então, isso acaba sendo uma questão, um problema. Tá? Acaba sendo um problema no programa. Tá? Então, eu vou só deixar ajustado um pouco menos. Tá? O certo era essa textura aqui eu escurecer. Aí não tem o que fazer. Se você quiser escurecer essa textura, eu tenho que abrir lá no Photoshop, escurecer aqui, salvar e carregar de novo nesse botão. Tá? Ok, então continuando, colocado o asfalto ali. Agora vamos rapidamente colocar mais alguns outros materiais. Tá? Aqui não tem muito mistério, é só clicar aqui, escolher alguma coisa, você pode escolher alguma coisa da biblioteca, o exterior, concreto, vou colocar alguma coisa já de concreto. Aí quando tem isso aqui, ó, eu faço assim, uma dica, por exemplo, eu coloquei neste, é o mesmo neste e é o mesmo lá no canto, ó, lá no canto é o mesmo. Então eu prefiro fazer isso aqui, ó, para não ficar entrando toda hora, eu faço isso aqui, ó. Eu salvo o material customizado, tá? Eu prefiro porque eu ganho velocidade, então vou colocar aqui cimento, por exemplo. Tá? Porque aí agora quando eu clico aqui, eu já saio, já venho aqui em customizado, o último aqui, já clico. Confirmo aqui, já clico lá, já saio daqui customizados, cimento. Senão às vezes tem que entrar, é chato ficar entrando em vários menus e submenus. Tá? Nessa parte aqui de dentro, ó, vem a questão seguinte. Já foi falado lá numa outra aula, não foi na última. Você coloca a grama em duas situações, grama 3D. Ou você coloca no terreno, como está do lado. A gente tem uma grama 3D colocada no terreno aqui, ó. Tá, ó. Mas esse é no terreno do programa. Você só liga e ele já coloca. Tá? Ou você coloca numa modelagem. Tá? Então isso aqui é uma modelagem, que veio de outro programa. Então aqui eu vou colocar a grama 3D, que é separado no programa. Tá? Então vamos lá. E aí tem uma dica também de colorização na hora que vocês forem colocar. Tá? Então vamos lá. Então, vou selecionar aqui, onde vai tudo grama. Saio, fica em vários. Aqui, ó, grama 3D. Aí todas elas têm desenho, mas vocês não precisam se preocupar com isso, já vou mostrar por quê. Por exemplo, vou pegar essa aqui com desenho. Até o desenho circular. Ó. Até é bom pegar um bem marcado de propósito para mostrar para vocês. Por que vocês não precisam se preocupar com isso caso você não queira? Ó, vou dar 2 cliques. Tá? Porque lembra que da colorização ou vai para a textura ou vai para a cor. Tá? Então, ó, se eu subo, vai para a cor verde. Fica tudo verde. Se eu desço, ó, vai ficando mais marcado. Então, com isso não tem problema. Qualquer uma daquelas que tem textura pode ficar toda verde, se for o caso. Tá? Lembrando que, agora vamos fazer um descer mais próximo ali para ver. Você tem uma série de parâmetros para dar mais naturalidade. Vamos dar um zoom ali. Então você tem 2 principais, tamanho e comprimento. Tá? Tamanho vai ser
se ele vai fazer ele maior, ó, tá? Ou bem fininho. E aqui você vai fazer mais alto ou mais baixo, tá? Esse mais alto sempre dá esse problema aqui, ó. Fica esperto, porque senão ele atropela uma modelagem que está feita, tá? Escala é a textura da colorização, tá? Que está relacionado com, ó, tem um alto relevo ali, ó, tá? Por isso que ele ficou mexendo, tá? Então, ó, ele mexe porque ele está ligado com o alto relevo ali, rugosidade. Então, eu posso mexer nessa rugosidade. Tem uma questão de ondulação que eu posso estar colocando. Ó, ele vai ter mais ou menos ondulação. Tá? Rotação também está ligada àquela textura aqui. E grama cortada tem que mostrar de perto, né? Bem de perto, a diferença que faz. Ó, tem as pontinhas, grama cortada ele apara as pontas. Feito. Então colocada a grama ali, tá? Feito. Mais um material que a gente vai colocar aqui nessa cena, que a gente vai destacar, vou colocar aqui a da calçada, exterior. Aqui dá para trabalhar com alguma coisa de, se quiser, lembrando da aula da última semana, quando nós fizemos um piso externo, você pode trabalhar com o displacement, que tem, no caso do Lumion 10.5, tem alguns materiais. No caso do Lumion 10.3, você pode fazer com qualquer material. Então vamos aqui no exterior, eu tenho aqui tijolos ou... Deixa eu ver, não é bem tijolos, não é tijolos. A gente vai no pedra aqui. Então vou colocar, ó. Este aqui é um caso que tem displacement. Então o displacement sempre tem o Dzinho ali. Embora isso não vai fazer muita diferença agora, porque todos vão poder fazer isso, deslocamento. Ó. Então vamos só aumentar o mapa aqui, colocar uma pedra maior. Não tão maior. Né? Lembra sempre do Shift aqui, para ir mais devagar. Já tem um deslocamento para o displacement, sem nada e com displacement. Exagerado deforma. Tá. Relevo. E é isso. Tá. Tá uma opção aí para você estar colocando o displacement. Continuando, nós vamos ver no começo do segundo vídeo a colocação de material na piscina. Tá? E aí nós vamos destacar também um probleminha que acontece, que é isso aqui. Ó. Como que eu vou colocar material na piscina se eu não consigo clicar? Tá? Então primeiro eu coloco aqui da água, depois vou fazer alguns comentários, depois vamos colocar o da piscina. Tá? Continuamos na segunda parte.